Muito bem, Beto Rodrigues na área. Venho trazer hoje um vídeo que o pessoal tem me pedido para falar sobre os problemas que acontecem após um gol ser anulado, enfim, alguma intervenção do VAR, principalmente quando a Betfair não anula as entradas imediatamente. Então, depois da vinheta, vou te mostrar como isso ocorre, o que você pode fazer, enfim, o que você tem que pensar e qual é a melhor atitude a se fazer quando isso acontecer, quando você tiver com o dinheiro no mercado. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar do problema que pode ocorrer quando por algum motivo a Betfair não anula imediatamente aquelas entradas que foram feitas e o gol foi anulado por uma intervenção do VAR. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar um pouquinho mais fácil através de uma apresentação. Então, beleza. Então vamos falar sobre o VAR. Primeira coisa, aqui eu sei que tem muita coisa escrita, deve estar até difícil de ler aí, mas é proposital. Eu coloquei muito texto. Por quê? Porque são as famosas letras minúsculas, né? Aquelas letras que ficam normalmente ali no rodapé ou naquele regulamento que quase ninguém lê antes de assinar algum documento, se cadastrar em algum site. Porém, eles são de extrema importância, principalmente aqui quando fala do VAR, e você precisa saber como funciona, você precisa saber qual é o regulamento, afinal de contas, você está colocando o seu dinheiro. Como que você coloca o seu dinheiro num site, numa plataforma, onde quer que seja, sem saber quais são as regras, como que vai funcionar tudo que está acontecendo ali. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, e mais detalhadamente, aquilo que é muito importante com relação ao VAR. Primeiro, esse é o item 1.3 das regras gerais da Betfair, e aqui no artigo 3, digamos assim, a Betfair anulará as apostas. Então, primeira coisa que você tem que saber, se houve alguma intervenção do VAR, pelas regras da Betfair, ela irá sim anular as apostas. E agora vamos saber como que isso ocorre. Vamos detalhar um pouquinho então. Se é um gol, o gol foi anulado, a Betfair deve anular todas as entradas feitas entre o momento do gol e o momento final da revisão. Ou seja, saiu o gol, tudo bem, o juiz deu gol, o bandeirinha deu gol, tudo certo. O pessoal começa lá a corresponder, já fez a sua saída, alguns fizeram a entrada, enfim. O VAR chamou, o juiz foi até a cabine, optou por anular o gol. Voltou. Normalmente, quando ele chegar lá na cabine, o mercado vai fechar. Quando ele voltar, ele vai anular o gol, o mercado volta, o mercado vai reabrir. Todas as entradas que foram feitas entre o gol e o mercado fechar, essas entradas devem ser anuladas, tá bom? Cartão vermelho ou pênalti, aqui um pouquinho diferente. As entradas não são anuladas desde o momento do pênalti ou desde o momento do cartão. Elas só serão anuladas entre o início e o fim da revisão. Isso está na regra da Betfair. Então, teve um lance ali de pênalti, o juiz não deu nada, o jogo seguiu. Daqui a alguns 15 segundos, 10 segundos, seja coisa rápida, o VAR chamou. É só nesse momento que o VAR chama, começa a revisão, é só a partir desse momento que as entradas devem ser anuladas. Então, é um detalhe bastante importante. E a Betfair ainda frisa. Nessas circunstâncias, as apostas correspondidas antes do momento em que o árbitro assistente de vídeo começa uma revisão não serão anuladas, tá bom? Então, é no começo até o fim da revisão. Quando que a Betfair pode anular? Normalmente, na maioria dos casos, ela anula imediatamente. Porém, está também nas regras, naquelas letrinhas pequenas. A anulação de tais apostas pode ocorrer durante o evento ou retrospectivamente após a conclusão do jogo. Se eu não me engano, a Betfair pode levar até 72 horas, 3 dias para anular. Então, tome muito cuidado, porque você pode acordar no dia seguinte e ver que aquele dinheiro não está mais lá. Você fica se indagando o que aconteceu, vai lá no chat, enfim. Mas está nas regras, ela pode levar um certo tempo para fazer todas essas correções. Eu vou colocar agora um vídeo do que aconteceu na semana passada, ocorreu no jogo do Vasco e ocorreu na sequência também no jogo do Fluminense pela Copa do Brasil, Fluminense e Fortaleza. Por sorte, eu estava gravando a tela nesse jogo, então consegui pegar exatamente o momento desse fato. Então vamos lá. Saiu o gol do Fluminense, eu já estava com o mercado aqui Fortaleza e Fluminense aberto, e depois do gol do Fluminense,
eu fui me posicionar no mercado, seguindo a minha metodologia, enfim. Plantei a minha primeira stake aqui, eu coloquei ela aqui no lei ao empate, e rapidamente ela foi correspondida, quase toda correspondida. Eu fui correspondido também aqui no Lei Fortaleza, fui correspondido um pouquinho mais tarde aqui no Back Fluminense. Enfim, tudo normal, tudo como eu trabalho no meu dia a dia em todos os jogos. Eu já estava saindo de posição, já tinha saído aqui de posição aqui no mercado do empate, também já tinha saído aqui com um pequeno head até no mercado do Fluminense, mas tudo bem, porque o mercado do empate estava mais positivo. Enfim, o negócio aqui não é mostrar green ou red, e sim isso. O mercado fechou, aqui já está um pouquinho acelerado, naturalmente não estou mostrando o vídeo do jogo por direitos autorais, mas foi um VAR, o juiz correu ali até a cabine, voltou e anulou o gol. Vou apertar o pause aqui. Ele anulou o gol e o mercado foi lá para baixo. Claro, olhando aqui no Fortaleza, tá, pessoal? O mercado do Fortaleza foi lá para baixo, porque o gol foi anulado, o Fortaleza não tomou o gol, portanto. O que normalmente ocorre, o que deveria ter ocorrido agora, nesse momento? A Betfair já deveria ter anulado todas as entradas. Porém, ela não anulou. Então eu entraria num head considerável aqui, um head bastante grande, porque eu teria era como se eu tivesse tomado esse gol, né? Eu entrei lá, o gol foi anulado, enfim. Bom, pessoal, aqui é a parte mais importante do vídeo. Eu sei que ela é um pouquinho complicada, já é um nível de trade intermediário, talvez até avançado. Então, preciso que você preste atenção e veja se você consegue acompanhar minha linha de raciocínio aqui. Fique à vontade também para deixar seu comentário aí embaixo. Ficou em dúvida? Pergunte, terei o maior prazer em responder e sanar todas as suas dúvidas nesse que é um ponto muito importante do trade esportivo. Vamos lá. Por que eu coloquei aqui 2 por 2? Nós temos duas variáveis. Quais são? Fecho minha posição ou não fecho a minha posição? Segunda variável, a Betfair vai anular ou a Betfair não vai anular essa entrada? Então, vamos analisar 2 vezes 2, nós temos 4 possibilidades, portanto, né, nessa situação. Vamos lá. Primeiro, aqui à esquerda, vamos pensar na possibilidade de eu fechar a minha posição. Então, eu tinha entrado em Lei Fortaleza, estou ignorando aqui o mercado do empate, o mercado do Fluminense, porque eu já tinha aberto e fechado a minha posição. Vamos pensar só aqui na ladder do Fortaleza. Eu entrei, portanto, em Lei Fortaleza. Eu entrei em Lei Fortaleza. Se eu fecho minha posição e a Betfair não anula, eu ficaria com um resultado negativo aqui de aproximadamente $220, tá bom? Então é um hedge alto. Se eu fecho minha posição e a Betfair anula, o que vai acontecer? Ela vai anular a minha entrada. Porém, agora eu fechando, seria para a Betfair uma nova entrada. É quando dizem que inverteu a posição. Não é que a Betfair inverte, mas é aquilo que era a sua entrada, ela deixa de existir, a sua saída passa a ser a sua entrada, e é como se você tivesse permanecido posicionado até o final do jogo. Então, eu fechando minha posição ali na odd 3,25, que foi onde o mercado parou logo que o jogo foi reiniciado em 0-0, eu perderia $364 caso o Fluminense ganhe o jogo ou empate. Ou eu ganharia $857 positivo caso o Fortaleza ganhe o jogo. Por quê? Porque eu tinha entrado em Lei Fortaleza, para fechar agora seria um back Fortaleza a 3,25. Com esse valor aqui, esse valor eu consegui graças a... Eu posso ver ali pela ladder, né? Tem alguns sites que podem mostrar esse cálculo para a gente. Então, rapidamente, eu cheguei a esse valor. Então, eu teria essas duas opções. Ou eu ficaria com o head no Fluminense e no empate, ou eu ficaria com um valor positivo aqui no Fortaleza vencendo a partida. Vamos para o lado direito? Vamos pensar agora em eu não fechar. Claro que eu só tenho na minha mão uma decisão, eu só posso fechar ou não fechar. Se vai anular ou não, aí cabe a Betfair. Então, por isso que eu tenho que analisar todos os cenários para tomar minha decisão da melhor forma possível. Não fechar, eu ia deixar rolar do jeito que estava, o mercado ia estar me mostrando ali um Lei Fortaleza. Com essa responsabilidade, foi o valor que foi correspondido de $1.054. Porém, se o Fluminense vencesse o jogo ou o jogo acabasse empatado, eu teria um lucro, claro que eu teria um lucro, porque eu estava posicionado em Lei Fortaleza de 157. E um quarto cenário seria eu não fechar e a Betfair anular. Aí não tem muito o que pensar, se eu não fechei a posição, a Betfair anulou aquela entrada, 0-0, nada aconteceu, beleza? Então ficou claro? Você tem que ter em mente que existem 4 cenários, qualquer um desses 4 pode acontecer e você vai ter que tomar decisão. Ou você fecha e fica só com esses 2 cenários, ou você mantém aberto e fica com esses 2 cenários aqui. Beleza?
vou mostrar para vocês qual foi a minha decisão. Eu optei em não fechar. Por que eu optei em não fechar? Vamos voltar aqui? Pô, mas se você não fecha, você ficaria com um head muito alto. Você poderia ter um head muito alto. Poderia, mas e as letras pequenas do regulamento? Eu acreditava piamente que a Betfair iria anular. Não anulou na hora como deveria ter sido feito, mas eu acreditava que poderia anular no dia seguinte. Então eu tomei a minha decisão de não fechar. Outra decisão, não cliquei mais no mercado. Vi que estava com problemas, poderia ter outro gol, como inclusive teve outro gol anulado lá na frente, o gol do Fortaleza no finalzinho do jogo, e novamente a Betfair não anulou as entradas ali. Então já optei não clicar mais. E, por fim, monitorar. Como que eu monitoro? Pelo software? Também, mas nesse caso eu acabo optando também em deixar o site da Betfair aberto, fico atualizando ali, já no jogo Fortaleza e Fluminense, para saber se houve alguma alteração, para ver se a Betfair já anulou algumas entradas, mesmo durante o jogo, talvez no decorrer, no segundo tempo, no intervalo, enfim. Então, minha decisão é não fechar, não trabalhar mais nesse jogo e ficar monitorando o site da Betfair. Beleza? O que aconteceu? Primeiro, o Fluminense ganhou o jogo. 1-0 Fluminense. O Fluminense ganhando o jogo, o meu resultado aqui, positivo, ótimo, legal. Planilhei e coloquei no bolso? Não. Eu ainda acreditava que a Betfair iria anular. Eu nem planilhei esse 157 aqui. Eu estava contando mais com o 0-0 mesmo. O que aconteceu? Lá no final do jogo, Fortaleza perdeu de 1-0, porém o Fortaleza estava numa pressão muito grande lá no final. E aí eu pensei, pô, se essa odd for lá em cima, aí eu vou acabar fechando, mas vou colocar um valor muito pequeno para fechar, então o meu risco, o meu possível prejuízo vai ser mínimo, foi o que eu fiz. Então eu coloquei apenas $26. Por que você colocou esse $26 se você acreditava que a Betfair iria anular? Sim, eu acreditava que a Betfair ia anular, mas eu estava com $1.000 ali no mercado, não é brincadeira. Então eu falei, vou me tranquilizar, coloco 26 aqui, posso assistir esse final de jogo com essa pressão aí do Fortaleza sem sofrer. E o que aconteceu? No dia seguinte, aqui, às 8 da manhã, então realmente na manhã seguinte, a Betfair, eu coloquei meu extrato aqui da Betfair, ó, erro, consertar. Ou seja, a Betfair foi e anulou a entrada. Se eu tivesse fechado minha posição, eu teria ficado com back Fortaleza, eu tomaria um head ainda maior. Como eu não fechei, só fiquei com aquele Lei Fortaleza, esse Lei Fortaleza foi anulado, eu fiquei então apenas com $27 ali de prejuízo, porque foi o que eu me prontifiquei a tomar mesmo de prejuízo, só para sair do sofrimento dessa pressão do Fortaleza. Bem confuso, né, pessoal? Eu sei que é confuso, mas é muito importante que você entenda, que você tenha esse conhecimento. Volte o vídeo. Se quiser me perguntar, me pergunte, fique à vontade. Tem aqui na descrição também o meu Instagram. Pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Se quiser comentar aqui embaixo, comente. Mas, por favor, saiba como que funciona, saiba o regulamento, saiba o que você tem que pensar e em que se basear para tomar sua decisão. Isso é muito importante. Eu acabei com um prejuízo pequeno ali de $27, mas eu fiquei satisfeito pelo meu trabalho, pela minha decisão, porque eu acredito que eu tomei a melhor decisão possível para essa situação, tá bom? Então, se outros jogos vierem, com certeza outros jogos virão pela frente que você vai trabalhar. Se acontecer novamente isso com você, se a Betfair não anular as entradas no VAR imediatamente, faça esse exercício, pense antes de tomar a sua melhor decisão. Nessa ocasião, o melhor foi fechar. Por quê? Porque no primeiro tempo a pressão estava do Fluminense, enfim, analisei todos os cenários, eu optei por fechar. Pode vir a acontecer de uma outra situação, um outro jogo, eu acreditar que seria mais interessante, matematicamente pensando, eu fechar. Então, tenho que analisar sempre os 4 cenários e tomar a melhor decisão possível, tá joia? Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, estou falando besteira, escreve aí embaixo, não sou dono da verdade, vamos discutir, vamos tentar chegar num consenso aí de qual é a melhor posição. Mas deixa seu like também, ajude o canal a crescer, eu quero trazer bastante conteúdo sobre trade esportivo para o pessoal. Um abraço.